Olá, amigos, tudo bom? Estava aqui zapeando pelo meu Facebook quando vejo uma postagem de uma pessoa que é de esquerda, claro, e tal. E vendo no Facebook dela, estava falando, criticando uma menina, dizendo: Nossa, que horrível o que ela fez no Instagram, não sei o que. Aí eu fui ver, será que ela matou um bicho, escreveu alguma coisa horrível, não sei o que. Aí ela colocou um nome, né? Aí eu fui lá ver o que era a menina com uma arma na mão, uma arma de brinquedo, uma coisa bem. A guria dessas que são apoiadoras do Bolsonaro e tal. Aí descobri que ela tem um canal no YouTube também. Aí eu fui até me inscrevi no canal dela. Aí o pessoal lá na post da menina de esquerda, não vou falar quem é pra não preservar a menina, né? Na época ela é de esquerda que eu vou sacanear nela nem nada, tem que ter respeito mesmo assim. Mas eu tava vendo as postagens lá, todo mundo metendo a louca nela, dizendo que ela era a nova Patrícia Leles, de Paraná, que não sei o que, toda doida. Aí eu vi os vídeos, né, as publicações dessa menina de direita, né, daqui de Paraná. O nome dela é Bruna Garcia, muito bonita, pelo sinal, todo respeito, é claro, não sei se ela vai ver esse vídeo. Fui ver o canal dela, ela tinha quase 1.400 inscritos. Aí eu peguei o nome dela e coloquei no Social Blade. Só hoje ela ganhou 103 inscritos. Ou seja, é só o pessoal da esquerda ficar com raiva de você que você cresce. É interessante isso, porque eu vejo, por exemplo, pautas do politicamente correto que fizeram até algumas mídias crescerem, como a Alésia, aquela empresa Alésia que é liberal, porque colocou uma foto de algumas mulheres seminuas e veio aquela patrulha dos justiceiros sociais e ela ficou conhecida. Então você vê que é só a esquerda te odiar que você cresce. Essa é a impressão, porque esse povo ele é muito azarado. O povo da esquerda ele é azarado, porque eles falaram que não era por 20 centavos lá em 2013. Foi. E sabe quem era o prefeito? Haddad. Tá. Não vai ter Copa? Teve. Não vai ter golpe? A Dilma saiu. Não foi um golpe, foi impeachment, mas não vai ter golpe. Teoricamente teve, a Dilma não saiu. Como é que era a outra? Ele não. Agora o ele não vai virar ele sim, porque é óbvio que o Bolsonaro vai ser eleito presidente. E aí, vocês da esquerda são Mick Jagger, cara. Mick Jagger deve ser esquerdista. Acho que ele deve gostar do Lula, porque a esquerda está caindo. Não defenda o extermínio da esquerda, a censura nem nada. Muito pelo contrário. Que se tem a liberdade de expressão, sim. Mas vocês estão perdendo o jogo agora. A maioria da militância não estuda. Com o advento das redes sociais, muitas coisas estão sendo mostradas e o povo está cansado, o povão. Que nem diz o Mano Brown, vocês não falam mais a linguagem do povo. Volta lá para a base de vocês e reaprendam, porque vocês desaprenderam tudo ou não era o objetivo de vocês. O objetivo de vocês não era cuidar do povo, e sim fazer uma pilhagem do governo, um projeto de poder. Tá que tem alguns idealistas e tal, mas vocês foram massa de manobra. Admitam isso. Então, muito interessante eu ia falar da autocrítica. Autocrítica foi mais um desabafo do Mano Brown, porque para ele falou: eu tô cansado, eu briguei com todo mundo da minha família deve estar com ódio dele, porque eu defendi o PT e tal. Um monte de gente tá com raiva de mim, e olha o que vocês estão fazendo e tal. Tá cansado, pô. Não sei, não tô defendendo ele, só tô dizendo que ele é uma pessoa que tá cansado. Aí o que acontece? Aí eu vejo essa garota, mas essa garota tem 18 anos, é novinha. O problema é o seguinte: ela tá sendo muito doida, mas é pela pouca idade, porque vocês vejam, jovens por si só já são rebeldes. Tanto aqueles militantes da esquerda como da direita, jovens querem chamar a atenção. Eles não têm a prudência da pessoa mais velha. Por exemplo, alguém da minha idade,
e tal. Quando eu era mais novo, eu não tinha prudência também, ou seja, eu ia de frente. Se eu não tivesse a idade dela, ou tivesse a idade que eu tinha lá no passado, em 2010, 2011, na eleição de agora, muito provavelmente já teria brigado com muita gente no meu Facebook, muitos amigos que não gostam do Bolsonaro e votam no PT, ia brigar com meio mundo, ia também fazer algo parecido, ia fazer postagens apelativas e tal. Que nem, por exemplo, ela fez um cartaz com os Travive. Eu não concordo, claro, eu não concordo com a tortura. Eu acho a tortura um método muito, muito errado, desumano. Só que eu entendo que na época do Ustra, na ditadura, era o contexto da Guerra Fria. O mundo estava na Guerra Fria. O Brasil, o governo brasileiro estava com o sistema capitalista dos Estados Unidos contra o sistema comunista da União Soviética. Ou seja, não tinha em cima do muro. Ou era do lado dos Estados Unidos ou era do lado da União Soviética. Cuba, por exemplo, ficou do lado da União Soviética, já que houve a Revolução e Fidel Castro entrou no poder. Mas, por exemplo, qual que era o contexto daquela época? O contexto daquela época era que, como estava na Guerra Fria, existiam grupos armados para tomar o poder, ou seja, que não lutavam por democracia nenhuma, eles lutavam porque eles queriam um regime de esquerda. Só que os militares, muito espertos, passaram a perna e tomaram o poder do João Goulart em 31 de março de 64. Então, por exemplo, a fala foi orquestrado pela CIA. Que nem o professor Olavo de Carvalho fala. Cadê os nomes dos agentes da CIA da época? Cadê? Mostra o nome dos caras. Ele falou, mas tinha um monte de gente da KGB aqui. Tá, mas e aí? Por exemplo, houve sim uma ditadura. Tá, de direita. Tá. Mas era um contexto que, naquela época, existia sim uma ameaça comunista. Não adianta agora, mas era besteira, era teoria da conspiração. Mas naquela época era aquele contexto. Então, pessoas como o Ustra estavam ali para arrancar informações de algumas pessoas. E eles tinham aquele método mesmo. Estavam equivocados pelo método, mas o fim era outro. É o que? Desmantelar grupos terroristas que eles consideravam subversivos, que eram considerados terroristas. Claro que os fins não justificam os meios. Por exemplo, violentar uma mulher, espancá-la, dar choques. Isso foi errado, mas infelizmente foram efeitos colaterais que hoje, claro que hoje não deve ser repetidos, mas o contexto era outro. Era aquela coisa, era algo horrível, mas da mesma forma era algo que acontecia e muitas coisas que a gente não vê, acontecem ainda. Por exemplo, quem me garante que não existe a tortura pela parte do outro lado? Eu não estou aqui para defender Ustra e nem, por exemplo, dizer que ele foi um nazista, algo do tipo, até porque cada um tem a sua versão. Parece que tem um livro que ele não fala que não fez isso, mas enfim, ele já morreu mesmo. Mas voltando à moça, a Bruna, fico feliz que tem alguém de direita também fazendo vídeos. Claro que o canal dela é muito mais relevante que o meu, ela tem muito mais inscritos, é muito mais conhecida, se expõe mais, mas à medida que ela se expõe muito, ela também corre esse risco, né? Porque já tem pessoas com raiva dela, mas será que algumas pessoas podem partir para o ponto de até tentar contra a vida dela? É complicado. A gente também tem que saber onde está pisando. Talvez com o passar dos anos, talvez ela tenha mais prudência. Mas mesmo assim você vê uma coragem. Porque jovens são corajosos. Eles não têm a prudência do homem mais velho. A pessoa mais velha, ela já pensa, porra, será que não vai dar merda pra mim? Por exemplo, eu não posso falar certas coisas aqui no YouTube. Mas falo, mas eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. Entendeu? Não é assim.
Talvez com o tempo ela mude um pouco a forma como ela vai expor as opiniões, mas ela falou, tem uns vídeos que eu vi dela que ela falou muito bem explicado, muito bem didático. O pouco que ela sabe, ela já quis mostrar ao público, quer fazer a parte dela, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que tudo tem que ter a prudência. Mas admirei sim a coragem dela. Claro que eu faço uma crítica a algumas posturas, como por exemplo postar uma arma de brinquedo nas suas redes sociais. Talvez isso chame muita atenção e cause um burburinho de pessoas de esquerda, porque nossa, a menina vai matar a gente. Parece que ela que tumultou um pouco a manifestação do ele não que teve do primeiro turno. Ela tem um vídeo dela passando de carro zoando os caras, mas enfim, a gente tem que saber elogiar e criticar as pessoas que também estão visando o mesmo objetivo, para fazer uma crítica construtiva também. Não é porque está do nosso lado, a pessoa está do seu lado, que ela está 100% certa e quem está do outro lado está 100% errada. É uma crítica que a gente faz para crescer. E espero que a Bruna também cresça bastante. Fico feliz que eu conheci uma pessoa que também está expondo suas ideias. Vi que o canal dela não está monetizado, apesar que ela já tem mais de 1.000 inscritos, ela tem 1.400 agora. Talvez pelas postagens e pela foto da arma e por algumas denúncias, o YouTube deve ter cortado a monetização do canal dela. Então ainda tem esse problema. Mas enfim, por esse vídeo é isso.